Saudações, amigos do canal Agartha. O discurso do coração espiritual é tema que transcende amplamente o escopo do yoga e da mística, para se espraiar de forma generosa por muitas e diferentes religiões da humanidade, desde a ênfase dada ao coração no julgamento dos mortos no Egito Antigo até os exaltados mistérios sufis, passando naturalmente pelo cristianismo e pelo budismo, apenas para mencionar os mais evidentes. Mas certamente remontando a uma antiguidade insofismável, ao menos desde as raízes da velha Atlântida, pontuando como a própria base da religiosidade humana na presente ronda de evolução, e ainda emergindo naturalmente como o propósito maior da sua coroação que desponta a partir desta nova era, onde também é anunciado então pelas profecias. Tudo isso atesta, pois, a importância que possui este centro também para a mística e a espiritualidade. Neste vídeo trataremos de explorar o importante universo deste chakra e tratar do seu significado também para os novos tempos da humanidade. E muito provavelmente o presente estudo também trará algumas surpresas ou novidades sobre a verdadeira natureza e função deste chakra. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Anahata significa invicto ou intacto, indicando a sua imaculabilidade. Relaciona-se à glândula timo, que atua no crescimento e na imunidade, achando-se conectada com a hipófise. Seu elemento é o ar ou o vayu, outorgando intuição e o controle sobre os órgãos dos sentidos. O símbolo do cervo, presente neste centro, indica a leveza da gazela para representar este elemento. O termo alude também a um som misterioso, por vezes denominado como som do silêncio, ou o próprio Om secreto. Os tratados tântricos o descrevem como o som de abelhas. Quando ouvimos o som das abelhas, sabemos que o coração está maduro para se colher o seu mel. Relaciona-se também ao mito do canto do cisne, emitido antes de morrer, posto que o cisne simboliza a terceira iniciação na Índia. A morte do cisne se dá naturalmente quando o iniciado toma a iniciação seguinte, para tornar-se então uma fênix. O cisne já representa uma estabilização na energia do iniciado, e uma vez alcançada a iluminação que este chakra dá acesso, já tudo fica realmente melhor estabilizado também no próprio plano da consciência. O bija mantra deste chakra é Yam, semelhante ao Ial gnóstico. O termo remete ademais a Yama, o deus da morte. A iniciação deste chakra costuma ser chamada de crucificação espiritual e pode conduzir a uma morte virtual ou a morte física mesma, habilitando, porém, a libertação das reencarnações, como se diz no budismo, onde este grau é chamado de Arhat. O objetivo dessas provações é conduzir à iluminação espiritual, tal como a aquisição de um autêntico coração espiritual marcado pela compaixão sob o tacão do sofrimento. Com isto, ele abre as portas para conhecer também padrões mais nobres de relacionamentos, como é o caso das almas gêmeas. O importante, porém, é dizer que a própria iluminação traz os recursos potenciais necessários para a superação das elevadas provações da quarta iniciação, pelo manejo da síntese entre som, luz e amor, que eleva em definitivo Kundalini. No simbolismo budista, a cruz está representada pela árvore da iluminação, também chamada árvore Bo ou Bodhi, nome do quarto estado de iniciação, como indica a obra A Voz do Silêncio. Os apóstolos do Buda também são os citados Arhats, que é, pois, a condição espiritual dos iluminados. O fato da iluminação estar em destaque na história do Buda é apenas porque ele galgou todos os degraus da própria iluminação, alcançando o completo acabamento dos graus etéricos, e não por ter meramente se iluminado a certa altura. Isto é semelhante, pois, a como nas escolas esotéricas apenas se dizer de fato iniciado aquele que alcançou o terceiro grau, ultrapassando assim os degraus probatórios ou das energias introdutórias daquele ciclo de iniciações elementares.
Talvez um dos fatos menos compreendidos na espiritualidade seja o da importância central, e também de certa forma suprema, do coração no processo espiritual. É possível que a primeira associação ocultista do coração como um centro de iluminação nos tempos atuais tenha sido dado pelos trabalhos de Alice Bailey sobre o lótus egóico ou do corpo causal, na obra Tratado sobre o Fogo Cósmico, de 1925. Não obstante, é neste chakra que acontece de fato a iluminação espiritual, portanto no decurso da quarta iniciação, considerando ser este o quarto centro de energias, local onde se cruzam todas as energias vindas de cima e de baixo. Sua cor é o verde, situada também no centro do espectro cromático. O simbolismo de Anahata comporta um hexagrama ou selo de Salomão, para sugerir estar este chakra no centro de duas tríades, uma ascendente e outra descendente. Tais tríades são compostas pelas energias de som, luz e amor, direcionadas para o concreto e para o abstrato. A iluminação resulta da transcendente fusão ou unificação dessas energias todas. Este fato se deve justamente a que a iluminação deriva de uma síntese de correntes de energias telúricas e celestes, e por estar o coração no centro do sistema de chakras. Ainda que, ao contrário do budista, no modelo hindu tudo isto nem sempre fique assim tão claro. O modelo hindu de chakras trata inicialmente de forças em construção em ritmo de progressão aritmética nos seus 4 primeiros estágios, e depois em integração no 5º, em transformação no 6º, já em franca progressão geométrica e em sublimação no 7º. Já o modelo tibetano aparenta estar sempre bem mais centrado no próprio coração, apesar da ênfase dada também na fase da iniciação racial área, relacionada ao plexo solar. Contudo, e até por ser assim tão central neste modelo, vamos deixar para tratar da abordagem budista num estudo específico sobre o sistema de chakras desta grande escola. Quando analisamos o sistema hindu de 7 centros, o conjunto sugere um processo linear, quantitativo e temporal que ascende de baixo para cima de forma ininterrupta, como demonstra o crescente aumento de pétalas até o final, no alto. No entanto, esta questão demonstra sobretudo a aceleração das energias verificada nos centros, e nem sempre as dinâmicas comuns estabelecidas durante a iluminação, por exemplo. De modo que o símbolo da pirâmide soa muito pertinente para ilustrar este modelo, servindo ademais para classificar as sucessivas iniciações. Por isso, talvez, as pessoas tendam a imaginar uma iluminação completa ou efetiva apenas na 7ª iniciação, quando na verdade os degraus além do 4º, inclusive, já devem ser considerados graus dentro da própria iluminação. Todos os centros superiores ao 4º ocultam transformações especiais no conjunto das energias. Não obstante, a região do coração é complexa e ostenta outro centro chamado Ananda Kanda, com 8 pétalas, verdadeiro mandala, portanto, e corresponde à própria estrutura do centro cardíaco budista, permitindo também completar a lacuna existente na evolução aritmética do número de pétalas dos chakras. De modo que o quadro revela a presença de outras camadas de energias, cuja soma remeterá à natureza do corpo egóico ou o corpo causal, destinado a promover a síntese das energias e que, segundo Alice Bailey, está situado atualmente no plano búdico. Seja como for, as analogias gerais do corpo causal com o chakra cardíaco é forte aqui, posto que ambos possuem 12 pétalas, além da presença monádica nos seus respectivos núcleos naturalmente. E com efeito, à luz do sistema budista, até poderíamos dizer que o verdadeiro chakra cardíaco seria mesmo o Ananda Kanda, enquanto que o Anahata seria já uma outra coisa, no caso, o próprio corpo causal de síntese das energias na esfera da alma. É apenas por isso que os hindus não se furtaram de mostrar a miúde também o Ananda Kanda nas suas representações, sobretudo quando tinham maiores conhecimentos do assunto, sabedores que existem realidades mais complexas na esfera do coração. O corpo causal era muito retratado também pelos alquimistas na forma do forno Atanor, onde os metais pesados eram processados para gerar a pedra filosofal. Nesta linguagem alquímica, os 3 princípios a serem operados eram designados então como sal, enxofre e mercúrio,
relativos a corpo, alma e espírito, respectivamente, que são produtos dos diferentes alinhamentos de chakras que resultam nos assim chamados grupos raízes por Blavatsky. Esse trabalho é feito, portanto, a partir dos próprios chakras como base. Como todas as energias são fragmentos da mônada, a movimentação dos diferentes centros termina por atuar também sobre as dinâmicas centrais monádicas. O processamento do corpo causal atua alternadamente com três energias ditas de conhecimento, amor e sacrifício, e que também associamos a som, amor ou desejo e luz, respectivamente, sujeitos a sucessivos graus de refinamentos. Tudo isto conduz, então, a uma síntese maior na forma da mônada espiritual trina, situada no núcleo do corpo causal. Ou, como também costumamos dizer, resulta na integração da mônada divinal, a partícula divina que reside em nossos corações. É importante notar, então, as semelhanças deste quadro com as estruturas triangulares da árvore sefirótica, mediante a ascensão pelo chamado caminho da serpente, cujo ayin tríplice que há em cima associamos à mônada da mesma forma, a qual representa, não obstante, a grande energia do chakra cardíaco, e como tal, da própria iniciação da nova raça, o que nos conduz naturalmente ao tema seguinte sobre a nova raça em formação. Muitos ensinamentos sugerem que o coração representa o novo chakra a ser ativado pela humanidade. Isso se deve ao fato da nova raça raiz ser a quarta dentro da atual ronda evolutiva mundial, também ela de natureza quaternária, de modo a termos aqui importantes alinhamentos cósmicos. Na raça ária, que finda, a missão era ativar o chakra do plexo solar, daí o dharma da meditação e também a exaltação da casta dos guerreiros. A raça seguinte, que na verdade começou em 2012, segundo os calendários maias, deve então ativar também o próximo chakra, desenvolvendo a intuição e alcançando a iluminação, dentro de uma exaltação da casta dos sacerdotes. Nos mitos de Nova Era, vemos o coração simbolizado pelo vaso Kalasha que porta Maitreya ou pela própria urna do aguador de Aquário. Como estamos na quarta ronda de evolução planetária, esta raça também trará a consumação deste ciclo e o despontar da nova ronda cósmica, essa sim altamente liberadora. Esta é uma visão que trabalha o processo causal numa certa forma de mandala. Outras leituras dos processos causais também podem ser levantadas, da mesma forma como existem diferentes caminhos para ascender na árvore da vida, e todos seguem programas definidos. Porém, este já seria tema para uma abordagem mais especializada da questão. A ativação plena desse chakra resulta daquilo que podemos chamar de iluminação científica, por envolver a ascensão de Kundalini e o envolvimento completo das energias humanas. Trata-se, pois, de um tipo poderoso de iluminação, que envolve todas as energias disponíveis, por assim dizer, resultando numa grande transformação da estrutura energética do indivíduo, o qual se torna, em definitivo, a partir disto, uma espécie de sol radiante aos olhos dos videntes. Tal realização sugere, ademais, uma superação definitiva da morte espiritual e a extinção das reencarnações obrigatórias para fins de liberação da consciência. Analogamente, se trata da evolução que encerra a presente ronda planetária, com todas as suas crises características, trazendo assim um momento maior de provações capaz de induzir os esforços necessários para a conquista de tais realizações. Com efeito, muita gente possui capacidade para as altas realizações espirituais. Aquilo que falta realmente é a correta orientação e, sobretudo, a motivação necessária, coisa difícil de alcançar num mundo assim tão voltado para as aparências e para a própria concretude ilusória das coisas. Por isso é que, tal como acontece na vida do iniciado individual, na ocasião crítica da quarta iniciação, para acionar a iluminação coletiva ao nível propriamente racial, como se necessita agora, o planeta mesmo entrará num processo de fogo e de destruição que afetará severamente a vida das pessoas, levando-as a refletir seriamente sobre a necessidade de liberar-se de uma vez por todas do ciclo de reencarnações, porque este mundo definitivamente já não representará por muito tempo mais um bom lugar para se regressar. Disso tudo resultará, pois, a raça fênix que tratará da regeneração do mundo futuro. De todo modo, sempre será importante que alguns antecipem este quadro,
a fim de poder orientar a humanidade nesses momentos de emergências maiores, em função de uma maior sensibilidade cultivada quanto à necessidade de auxiliar e de reorientar o mundo, e colocando-se assim ele mesmo a provas de forma antecipada. Obrigado por prestigiar o canal. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like para que o nosso trabalho possa crescer e alcançar mais pessoas.